Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à nossa aula? Aula de número 21, objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação das diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo e etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. Detalhamento: formação econômica, social do Brasil e na região amazônica. Maravilha, né? E agora esse é o momento de você separar seu caderno, as suas canetas coloridas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. Maravilha, né? E a nossa aula, ela estará, pautada justamente no foco da construção, da formação econômica e social do Brasil e da Amazônia. Então, compreenda, estaremos justamente percorrendo os diferentes ciclos econômicos do Brasil e que também irão refletir na Amazônia. Claro que cada ciclo econômico ele irá agir de uma maneira diferente, tanto na sociedade quanto na economia do Brasil, tá bom? Então, assim vamos para essa análise, tá bom? Vamos ao texto. Formação econômica social do Brasil e da Amazônia. Olha só, a formação econômica e social do Brasil e da Amazônia são processos o quê? Históricos complexos, e interligados. A Amazônia sempre com suas características únicas, tá? Enfrenta desafios específicos, como a preservação principalmente do meio ambiente, e a promoção do desenvolvimento sustentável. Olha só, esse é um ponto importante, tá? Por quê? Compreenda. O nosso país, ele possui uma estrutura geográfica continental. Logo, dentro do nosso país, você vai ter regiões na qual a sociedade e a economia elas serão diferenciadas. E é claro que, por estarmos vivenciando as particularidades amazônicas, nós sempre iremos olhar para as especificidades da Amazônia. Então, quando olhamos os ciclos econômicos do Brasil, é muito importante que estejamos o quê? Conectados com a Amazônia. Afinal de contas, a pergunta que você deve fazer: como aquele determinado contexto reflete na Amazônia? Ou como a Amazônia está inserida em determinado contexto? Então, é muito importante para que você compreenda a formação política, econômica e social do Brasil, justamente você ter em mente que o Brasil, por ser um país continental, ele vai apresentar diversas características dependendo da região na qual você está debruçando, está se debruçando a fim de compreender, tá bom? E olha só, vamos
compreender esses ciclos econômicos, tá? O ciclo econômico do pau-brasil, né? Que vai ser entre 1500 ali por volta de 1530. Esse é, né, aquilo que consideramos o primeiro ciclo econômico brasileiro. E ele foi marcado pela exploração justamente do pau-brasil, né? Que essa árvore, né, apresentava a característica, né, de ter no seu interior, né, aquela coloração avermelhada, na qual era utilizada para tingir tecidos naquela época. Então você tem essa exploração dessa árvore que era, né, que na verdade que é nativa da Mata Atlântica. E aí quando você para e pensa, né, você percebe que a Mata Atlântica, né, ela é o ambiente natural mais degradado do nosso país, justamente porque ela vai ser, né, o primeiro ambiente, o primeiro recurso natural a ser explorado de maneira, né, a gerar capital, a gerar acumulação de riquezas. Então, muito por isso, né, a Mata Atlântica ela é, né, a região que é mais degradada do Brasil, tá bom? Né, o pau-brasil ele era valorizado na Europa por sua madeira e justamente pela tintura, né? Essa atividade ela era realizada por meio do escambo, e eu já sei que você aí já conectou a questão do escambo, que era justamente a troca, né, entre produtos. Então você tem de um lado os povos originários, né, fornecendo o recurso natural, principalmente o pau-brasil, mas não somente o pau-brasil, como, né, por exemplo, também, né, as frutas, aquilo que era considerado como as especiarias. Então, essa primeira atividade econômica brasileira, ela vai estar pautada no escambo, que é justamente essa troca, né, entre os povos originários e quem? A coroa portuguesa. Então, olha só, para você estar bem situado, o território brasileiro, ele até então não estava inserido na o quê? Na dinâmica econômica, na dinâmica de geração de lucro, né, de acumulação de riquezas. Então, a partir do momento que o Brasil torna-se, né, na verdade, torna-se não, é obrigado a se tornar colônia de Portugal, esse território que conhecemos como Brasil agora, ele vai ser inserido nessa dinâmica. E, num primeiro momento, qual vai ser a dinâmica? A exploração dos recursos naturais na figura de quem? Do pau-brasil. Certo? Ok. E aí, vamos dar prosseguimento. Olha só. Já um segundo ciclo econômico é o ciclo do quê? Da cana-de-açúcar, que vem ali já no final do século XVI. Né? Na verdade, século XVI, né? E final do século XVII, que é o quê? A produção do açúcar, impulsionada pela alta demanda na Europa. Olha só, é importante estarmos atentos que era um mundo completamente diferente, né, do que estamos inseridos hoje. Então você tem, né, uma demanda por esse produto, o açúcar, né? Quem não gosta, né, de um pouquinho a mais de açúcar e dos seus derivados, né, das receitas que advêm do açúcar? Então você tem justamente uma alta demanda, principalmente onde? Na Europa. E aí o Brasil, né, vai ser inserido nessa demanda. Como? Produzindo, né, a cana-de-açúcar. Então, o Brasil torna-se, na verdade, a cana-de-açúcar ela torna-se a principal atividade econômica de quem? Do Brasil colônia. Engenhos foram construídos, principalmente ali na região do Nordeste,
né, do Nordeste, e a mão de obra escravizada, que adivinha da onde? Da África, foi fundamental para o desenvolvimento desse ciclo. Olha só que ponto importante, né? Então, já estamos falando de um segundo ciclo econômico, né? No primeiro momento, o Brasil é inserido na exploração do pau-brasil, mas, né, num segundo momento, você agora vai adequar esse território para outras demandas. E que principalmente geravam o quê? Mais lucro. Então você vai ter agora a exploração do quê? Da plantação da cana-de-açúcar. E essa mão de obra utilizada vai ser qual? A mão de obra escravizada, né? Não imaginemos que vai ser uma mão de obra, né, remunerada. Estamos falando, né, entre o século XVI e final do século XVII. Infelizmente, né, você vai ter a implementação desse tipo de trabalho compulsório, tá bom? Olha só. E num terceiro momento, você vai ter o quê? O ciclo do ouro, né? Principalmente a partir das incursões bandeirantes, né, que vão, a partir dessas incursões que vão aumentando, né, as fronteiras do território brasileiro e que vão adentrando a esse território, encontra-se lá nas regiões de onde? Das Minas Gerais, né? Descobre-se o quê? Jazidas de ouro, e não somente de ouro, né? De outros materiais, né, valiosos, e que impulsiona um novo ciclo econômico, que é justamente esse ciclo do ouro, tá bom? E que foi marcado por um período de quê? De prosperidade econômica, né? E forte urbanização. A exploração do ouro, ela gerou o quê? Um intenso fluxo de pessoas para essa região, né? Levando ao surgimento de vilas e cidades. Então, olha só que ponto importante, né? Já estamos em um terceiro ciclo, que é o ciclo que vai ser muito explorado. Por quê? Estamos falando de um mundo, de um contexto mundial ali, né, do século XVIII, na qual o que era considerado pelas nações, né, ser rico, a acumulação de metais preciosos, principalmente de quem? Do ouro. Então, quando descobre-se, né, através dessas incursões bandeirantes, jazidas de ouro naquilo, né, que vai ser chamado das Minas Gerais, você compreende o quê? Que a coroa portuguesa arregalou os olhos e começou uma intensa exploração desse ouro. Justamente por quê? Porque compreendia-se, né, que para uma nação ser rica e poderosa, né, perante a economia global, deveria-se haver o quê? A acumulação de metais preciosos. Então você tem uma intensa movimentação do quê? Da exploração do ouro do Brasil, que vai permanecer no Brasil e gerar, né, riqueza dentro do território brasileiro. O que você acha? Eu tenho certeza que você respondeu não. Esse ouro ele vai ser levado para a metrópole. Quem era a metrópole? A coroa portuguesa, Portugal. Então, você vai ter, diante deste ciclo econômico, né, uma exploração forte em busca desse metal precioso, a fim de gerar riqueza, né, para a coroa portuguesa. É claro que, a partir da exploração, né, desse metal precioso, você vai ter, né, uma urbanização maior, mais elevada, um processo, vamos dizer assim, de aceleração da urbanização, porque você vai ter
né, por tabela, mais movimentação econômica, você vai ter mais pessoas acumulando riqueza dentro do território brasileiro, e isso tudo vai gerar uma movimentação, vai gerar a adequação daquele espaço em prol, né, de uma urbanização. Tudo bem? Um quarto ciclo é o ciclo do café, que vai ali mais ou menos, né, entre o século XIX e início do século XX, tá? Então, você tem o café, né, que torna-se o principal produto de exportação do Brasil. Impulsionando, perdoe-me, o desenvolvimento econômico e social do país. A produção cafeeira concentrou-se no Sudeste. E a riqueza gerada por este ciclo, né, financiou a industrialização brasileira. Então, olha só, já o ciclo do café, como você pode perceber, né, ele já leva e concentra, né, a produção e também a acumulação da riqueza gerada por esse comércio já na região sudeste. E aí, você deve estar me perguntando aí, né, do outro lado da telinha, mas professor, no início da aula você me falou que nós deveríamos estar conectados com as especificidades da região amazônica. E até agora, né, você já falou da Mata Atlântica, do açúcar, do ouro, agora do café, mas não ouvi falar sobre a Amazônia. Por quê? Você tem justamente, né, esses ciclos econômicos acontecendo muito próximos aonde? Ao litoral brasileiro. Afinal de contas, estávamos falando, né, de um contexto histórico ligado principalmente às grandes navegações. E com demandas, né, que até então a exploração desses recursos, né, ela se contentou ali na região centro-sul e também no nordeste, tá? Mas esses ciclos econômicos, né, que aconteceram no nordeste e mais para o centro-sul do Brasil, eles vão mudar de região a partir ali do final do século XIX, que você vai ter a exploração do que? Eu tenho certeza que você já vem aí na sua cabeça, né, o material que vai ser explorado, pois, né, não tem como falar da região amazônica e da floresta amazônica sem falar da exploração do que, meu querido? Justamente da borracha. Olha só. O ciclo da borracha, que vai do final do século XIX a início do século XX, né, ele vai ser um ciclo que vai o quê? Estar concentrado na região amazônica, a extração da borracha, né, que vai ser justamente na região amazônica e que foi um outro ciclo importante para o quê? Para o Brasil. No entanto, a concorrência da borracha asiática, né, da plantação sistemática na Ásia, né, e a escassez de mão de obra levaram ao declínio desse ciclo. Então você percebe o quê? Que a Amazônia, durante a exploração, a formação, né, econômica brasileira, por um dado momento, né, ela ficou de escanteio. É claro, né, que você vai ter sim plantações, você vai ter uma circulação econômica na região amazônica, mas até mesmo pelas características geográficas, pela densidade florestal, né, pela dificuldade de adentrar e explorar os rios, não somente pelo fator geográfico, mas também tecnológico, que dificultava as incursões nessa região, ela vai sendo deixada de lado. Mas no final do século XIX, você vai ter justamente essa mudança.
E é, né, a partir da exploração do látex, né, da borracha, na floresta amazônica, que essa região vai passar por o quê? Pelo boom de urbanização, acumulação de riqueza, inclusive, né, Belém e Manaus vão ser consideradas, né, naquele dado momento, as cidades mais, né, à frente do seu tempo. Manaus como o polo produtor e Belém como o polo de escoamento dessa produção. Então essas duas cidades, elas vão acumular muita riqueza e a transformação urbana, né, ela vai acontecer de uma maneira muito sistemática e rápida nessas cidades, né? Você vai ter, por exemplo, Manaus, nesse momento, sendo a primeira cidade a receber energia elétrica, né, a ter um sistema de energia elétrica. Então, para você perceber o quanto esse ciclo ele foi importante para a região. Mas, né, que, infelizmente, por não haver, né, um processo de proteção ou de sistematização, né, dessa produção, você vai ter a concorrência asiática derrubando e caindo por terra toda essa geração de riqueza que houve durante o ciclo econômico da borracha na região amazônica. E olha só, para isso ficar um pouco mais claro, nós vamos visualizar uma linha do tempo, na qual você vai ter nessa linha justamente, né, o primeiro ciclo, que é o ciclo do pau-brasil, ali entre o século XVI e XVII. Num segundo momento, você vai ter, entre o século XVII e XVIII, o ciclo da cana-de-açúcar. Em um terceiro momento, focado ali no século XVIII, o ciclo do ouro, né, lá nas regiões das Minas Gerais. Em um quarto momento, você vai ter, né, o Brasil sendo enquadrado na produção cafeeira, tá bom? Mas que essa produção vai ficar muito focada ali na região sudeste. E também, né, um quinto ciclo, que é o ciclo da borracha, ali no final do século XIX e início do século XX, tá bom? Então, você percebe que, quando falamos de economia, a história ela está aqui para te ajudar a observar o panorama econômico, tá? E como ele foi se desenvolvendo, não somente na questão do âmbito nacional, mas também das regionalidades. Você percebeu que durante essa formação econômica, né, cada região ela foi sendo inserida. Mas você tem que ter a percepção que essa era uma adequação a uma demanda estrangeira. Então você consegue, né, caminhar desde das regionalidades, partindo, né, para a nação, tendo, né, a conexão com as demandas estrangeiras. Então você tem justamente, você precisa ter, né, essa habilidade muito latente, que é observar um fato regionalizado, ir para o campo nacional e compreender também o contexto mundial. E é assim que você vai aprofundando, né, e conectando o quê? Os conteúdos, não somente de história, mas também de geografia, de biologia, enfim, né, você precisa fazer essas conexões, né, com outras áreas do conhecimento, tá bom? E aí tem uma pergunta importante, professor, você falou tanto de economia, mas e a sociedade brasileira? Olha só, aqui teremos um quadro que iremos, né, como o professor pode dizer, destrinchá-lo, né? Olha só, você tem
4 ciclos, né, importantes que estão divididos em principal produto, século, né, a questão temporal, e o trabalho. Olha só, essa é uma temática muito importante que, por muitas das vezes, inclusive, ela é uma temática que é explorada em redações, né, de exames nacionais, de também, né, vestibulares regionais, estaduais. Então, a relação entre o trabalho e a sociedade, ela é importantíssima. E você precisa estar conectado, né, a essa temática. Olha só, nesse primeiro ciclo, né, que foi o ciclo do pau-brasil, ali pelo século XVI, o trabalho motriz, a força motriz desse trabalho vai ser o quê? O escambo, tá? Principalmente, né, com os indígenas, com os povos originários, tá bom? Então vai ser o quê? Na base da troca. A partir da mudança, né, desse ciclo econômico ali a partir do século, entre os séculos XVI e XVII, né, que você vai ter uma produção mais sistemática, né? Quando eu falo sistemática, é o quê? Organizada. Você vai precisar, vai demandar de um trabalho mais organizado também. Mas essa questão da organização, ela não está conectada às questões humanas. Né? Quando eu falo de humanas, né, não quer dizer que o trabalho ele é sistemático, organizado, mas isso não quer dizer que ele é um trabalho justo, leve. Não, muito pelo contrário. Você vai ter a organização, a sistematização desse trabalho, mas vai ser em cima de um trabalho escravizado. Né? E é por isso que você vai ter a construção, né, da sociedade brasileira e que vai ser refletida, né, vai se refletir até os dias de hoje, justamente, né, a utilização desse trabalho escravizado. A exploração do ouro, ela vai ser também em cima do trabalho escravo dos indígenas e também dos africanos, mas você vai ter já a inserção também do quê? Dos homens livres, né, que vinham para explorar esse recurso dos metais. Né? Já no ciclo do café, você vai ter basicamente mais a utilização do trabalho, né, do escravizado africano. Então você percebe o quê? Que os ciclos econômicos eles estão conectados diretamente com a sociedade, principalmente com a forma de trabalho. E é dentro dessa relação que você tem, né, que estar aí aguçado com essa temática, porque você precisa compreender essa relação entre economia, trabalho e sociedade. Como isso vai influenciar na sociedade, tá bom? Olha só, vamos ao texto. No século XIX, né, a Amazônia ela passou justamente por esse processo de integração à economia nacional, com a construção de grandes projetos de infraestrutura, como rodovia transamazônica. Essa integração, por um lado, ela acelerou o desenvolvimento da região, né, mas, por outro, intensificou a pressão sobre os recursos naturais e os povos indígenas. Então você tem o quê? A Amazônia, né, passando pelo ciclo econômico da borracha e depois, né, passando por esse processo de integração à economia nacional, já falando, né, do século XX, então um pouco mais próximo, né, aos dias atuais, tá bom? E aqui, né, encerramos esse momento justamente com essa pergunta, né? Quais são os desafios do Brasil na atualidade? O Brasil ele ainda enfrenta desafios relacionados aos ciclos econômicos do passado, como a desigualdade social, né, em cima do trabalho do escravizado, concentração de terras a partir do quê? Das oligarquias, né? Dependência das commodities e a necessidade de diversificar a sua matriz econômica. Então, o Brasil, nos dias atuais, ele ainda tem essa complicação, né, de tentar diversificar a sua matriz econômica e não depender somente, né, de um viés econômico.
Mas, no entanto, o país ele também possui um grande potencial para desenvolvimento, com uma vasta riqueza natural e uma população jovem e um mercado consumidor em expansão, tá bom? Então, é assim que nós fechamos essa análise e compreensão sobre a formação econômica do Brasil, mas também conectada, né, à sociedade brasileira, pois você tem uma conexão direta entre economia e sociedade, tá bom? E assim finalizamos a nossa aula.